Quero saudar cada pessoa que vai ver nesse vídeo com a paz do Senhor Jesus. Quero contar mais uma experiência que eu tive com Deus. Nessa época eu era novo convertido ainda. Estava caminhando no Evangelho. Eu estava praticamente em fase de libertação. Então eu quero contar uma experiência maravilhosa que Deus me revelou. Foi quando eu estava na igreja, um dia de festa na igreja, nossa igreja. Uma festa maravilhosa, teve batismo, teve muita coisa linda, muitas irmãs, muitas congregações de fora que veio participar conosco, cultuar Deus conosco. E sempre quando eu estava lá na igreja, eu ouvia os irmãos falar, porque Deus falou comigo, assim, assim. As irmãs iam pregar, os irmãos iam pregar. Sempre falava, contava, Deus essa noite falou comigo, Deus está falando comigo agora, assim, assim, Deus acabou de falar comigo. E eu ficava muito curioso para saber sobre isso. Como é que pode Deus falar com a pessoa? E eu vi as pessoas falar, não, Deus falou assim, assim comigo, falou assim, assim. E eu queria saber como é que funciona isso, como é que Deus pode falar com a gente, intimamente. Sempre ouvi a pessoa falar, né? Aí esse dia de festa na igreja, foi tremendo, né? A glória do Senhor, ela envolveu toda a igreja de uma maneira tão grande, e foi diferente. Então Deus começou a usar os irmãos em profecia para entregar recado às pessoas, para ir nos bancos, entregar recado, entregar profecia para as pessoas. Mas nesse tempo, eu estava ainda em fase de libertação ainda, eu estava ainda na igreja, mas não estava ainda, estava com o pé alto cá ainda, não estava ainda firme. Então eu comecei a ficar com medo de Deus usar alguma pessoa em profecia para falar comigo, né? Para ele falar assim, intimamente comigo e Deus, no pensamento. Ah, Senhor, não fala nada comigo em profecia não, Senhor. Não fala nada comigo assim em profecia não, que eu tenho vergonha. Aí, eu sempre pedindo para Deus não falar comigo em profecia assim, né? Igual falar para as pessoas, nos bancos, entregar recado. Aí eu sei que eu estava sentado, do meu lado tinha um irmão que estava do meu lado. Aí Deus tomou uma irmã em profecia, acho que era irmão ou irmão, não me recordo, muito tempo atrás. Aí foi onde que eu estava, aí foi no banco que eu estava, passou por mim, aí foi o rapaz estava do meu lado, entregou um recado de profecia para ele, aí passou por mim, foi embora, né? Aí eu falei assim, graças a Deus, não falou nada comigo não, eu tô lá, não fala nada comigo não, Senhor, em profecia assim não, com medo de Deus falar comigo, né? Porque eu não estava ainda certo, firme na igreja. Aí, o que aconteceu? A glória do Senhor envolvendo toda a igreja. Daqui a pouco o Senhor começou a me visitar com um poder tão grande, tão grande. E eu só começava a chorar. Todo o meu ser foi tomado pela glória de Deus. Um sobrenatural que me envolveu, um amor me envolveu, e um quebrantamento da minha alma muito grande, que eu não consegui me conter, as lágrimas veio. Eu chorava aquele choro de gozo maravilhoso, aquela glória, aquele amor muito grande que comecei a sentir em mim. Não entendia nada disso, mas eu comecei a sentir essa glória naquele momento muito grande, durante todo o culto. E no final do culto, acabou o culto, fui para casa. Parece que eu estava passeando nas nuvens. Tá? Aquela glória, né? Eu feliz da vida. Ah, meu Deus, nunca senti isso. Isso é muito bom. Poxa, eu não mereço isso. Eu falava assim, não mereço isso, sou muito pecador. Eu me lembrei daquela passagem bíblica, quando Isaías viu o Senhor, né? A Bíblia fala lá no livro do profeta Isaías, e ele viu, contemplou o Senhor sentado num alto e sublime trono, tá? E ele, quando viu isso, ele se sentiu um pecador, falava assim, ai de mim que vou perecendo, meus olhos viram o Senhor. É, então eu me senti assim, quer dizer, eu me senti impuro sobre aquela glória que estava em mim. Eu falei, não mereço isso, sou muito pecador para sentir isso. Só falava assim, pensamento. Então nesse dia, foi dia das mães, estava muito calor, e minha esposa estava lá na casa da mãe dela.
de manhã, né? Aí eu falei assim, vou lá, vou em casa, vou tomar um banho, vou lá buscar a minha esposa, buscar a Silvia na casa da mãe dela. Morava lá em Realengo. Aí eu cheguei em casa, tomei banho, e eu tava ainda sentindo aquela glória muito grande. Aí tô tomando banho, no banheiro, ainda sentindo aquele gozo maravilhoso, aquele amor. Todo o meu ser foi tomado por aquilo. Aí daqui a pouco eu ouvi uma voz sair dentro de mim, bem nítida, né? De dentro de mim, aquela voz que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A voz falou nitidamente dentro de mim. Aí eu olhei no espelho, não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu comecei a ficar alegre, meu Deus, que coisa linda. Deus falou comigo também, é verdade mesmo. Deus fala mesmo com as pessoas intimamente. Aí eu fiquei tão alegre que eu falei, vou lá em Realengo, vou contar para todo mundo. Aí eu cheguei em Realengo, na casa da minha sogra, lá ninguém era crente, só minha esposa que era crente. Comecei a contar para todo mundo, né? Aí minha esposa, calma, calma, Beto, não fica assim não. Ele não sabe o que é isso. Eu contava para todo mundo. Aí eu, no dia seguinte, fui trabalhar, contava para as pessoas, né, para os clientes. E as pessoas, aí uma irmã sábia falou comigo, ó, irmão, não conta para muitas pessoas não, as pessoas não entendem isso, tá? Aí contei na loja também que eu trabalhava, mas foi muito grande isso, né? Aí encontrei um colega do açougue, né, trabalhava no açougue, ele era até diácono da Assembleia de Deus. Aí eu dei a paz do Senhor a ele, me deu a paz do Senhor. Aí ele pegou na minha mão, apertou minha mão para soldar com a paz do Senhor nesse dia. Foi. Aí, de repente, ele foi tomado de mistério. Começou a falar em mistério, né? Aí Deus tomou de mistério para mim, começou a falar com as mãos, segura nas minhas mãos assim, né? E Deus tomou dele mistério. E eu fiquei assim olhando para ele, não entendia nada. Aí, depois acabou o mistério, eu falei, o que aconteceu, irmão? Não, irmão, eu quando peguei na sua mão, a saúde de você começa assim, uma eletricidade muito grande. E eu comecei a falar em mistério com Deus, né? Irmão, que coisa, que legal, né? Poxa, eu também eu vou falar em mistério também. Você, meu irmão, você é batizado com o Espírito Santo, não é? Eu falei assim, não sou não, irmão. Você é, irmão. Aí eu comecei a contar para ele a experiência que eu tive na igreja, né? Mas irmão, você vai batizado com o Espírito Santo, sim. Aí eu falei, mas irmão, por que eu não falo em mistério então? Aí ele falou, você não fala em mistério porque você não quer, irmão. É assim, é? Ah, Deus não toma a gente, não toma toda a nossa consciência para falar em mistério. Não, irmão. Deus é diferente, tá? Deus age de acordo com o nosso querer, tá? Ele é educado, ele não força ninguém em nada. Ele visita a gente com poder muito grande, mas se você quiser falar em mistério, você faz. Se você não quiser, você não fala. Ah, que bênção, né? Quer dizer que então é assim. Aí eu fiquei curioso com aquilo, mas eu ficava meio acanhado, falei mistério na igreja. Aí eu sei que um dia, de madrugada, eu acordei, né? Aí veio uma bola de fogo sobre mim, me envolveu. Eu comecei a falar mistério no sonho, acordei falando mistério. Aí, quando foi no outro dia, na igreja, comecei a falar mistério alto, foi a bênção, né? Aí, com o tempo depois, eu comecei a querer me disciplinar mais, né? Que eu achava que estava incomodando as pessoas. Queria me disciplinar, né? Pensei, eu acho que eu não tô exagerando. Não é bem assim, não. Aí fui diminuindo. Hoje em dia eu não falo mais como eu falava antigamente. De vez em quando dá uma vez ou outra. Ainda falo baixinho, mas não. Quer dizer, mas mesmo assim, aquela glória ficou em mim ainda mais ou menos uma semana e pouca, né? Desse dia para cá, aí eu comecei a sentir o sobrenatural de Deus. Deus começou a me revelar tantas coisas maravilhosas, tá? Tantas coisas que eu tenho para contar ainda. Eu vou fazer outro vídeo para contar para vocês que estão assistindo esse vídeo. Muita experiência que Deus tem me dado, me mostrado em sonho, muitos testemunhos maravilhosos Deus tem feito na minha vida. O que Deus quer de cada crente? O que Deus quer de cada um de nós?
Deus quer que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Deus nos revela o seu mistério. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Deus se revela a nós. Então, essa passagem que ele falou para mim, está registrado lá no livro de profeta Jeremias, né? No capítulo 33, no versículo 3, que diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer revelar os seus segredos, o seu mistério, para todas as pessoas que clamar ao Senhor, que consagrar a sua vida ao Senhor. Desse dia em diante, passei a consagrar a Deus a minha vida. Eu passei a não ser mais como aquele crente que eu era antigamente, não. Eu passei a vigiar mais. Aí eu passei a me consagrar mais a Deus. Até quando nós fomos consagrados a diácono, depois a presbítero. Então Deus tem me revelado seus mistérios até nos dias de hoje. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, eu vou fazer muitos vídeos ainda, se Deus permitir. Pretendo contar para vocês que estão assistindo esse vídeo muita experiência, muito testemunho. Deus fez na minha vida, cura, tá? Deus já me curou, me operou sem deixar cicatriz, tá? Deus fez tantas coisas grandes na minha vida que eu quero passar para as pessoas que estão ao alcance desse vídeo, tá? Deus possa vos abençoar, que o Espírito de Deus continue falando nos vossos corações. Amém.